doença, ela superou a desconfiança que tinha em relação ao nome dela, ela chegou nos 20%, até superou um pouco. E a oposição também não deixou a peteca cair, tanto assim, quer dizer, o Serra em algumas pesquisas chegava a 42% e está com 36%, 37%, ou seja, campanha polarizada, como quer o presidente Lula, o rei do ano de 2009, porque fez o que quis. É por isso que nós vamos para a economia. A economia deu provas de vitalidade impressionante aqui no Brasil. A crise internacional fez tremer a base em muitos países, mas o Brasil, apesar do crescimento menor, do desemprego, superou as incertezas e terminou o ano com boas perspectivas. 2009 começou com medo. Na onda da turbulência mundial, tivemos fuga de dólares, queda nas exportações, 800 mil empregos a menos, recessão. Mas, aos poucos, as desonerações de 2008 começaram a fazer efeito. O governo reduziu os juros e pressionou os bancos públicos a manter a oferta de crédito. Voltamos a contratar, a vender e a nos recuperar. A sensação e todos os sinais é que realmente o pior já tenha passado e que dias melhores virão. Mas tudo tem um preço. Fazer aumento sem resposta de aumento de produtividade e aumento de custo é diminuição de competitividade do país. Tanto esforço para tentar fechar 2009 com crescimento zero. Perdemos o ano, mas devemos voltar a crescer como antes, em 2010. Talvez enfrentemos dificuldades, como gastos públicos em alta e dívida crescente. Nada disso impediu o presidente Lula, que previu uma marolinha de contar vantagem. Fomos um dos últimos países a entrar na crise, um dos primeiros a sair. O Lula é tão impressionante que, num fim de ano de crescimento zero, está todo mundo otimista, porque 2010 vai ser um ano de muito crescimento. Quer dizer, o que nós vivemos, o que nós passamos, já não conta. Quer dizer, a capacidade dele de levar o país no gogó ali é muito grande. Também porque a sensação agora, no final do ano, realmente da economia, não a sensação, a realidade de final de ano agora, é de uma economia crescendo num ritmo bem mais forte, né? E isso é muito fato. E o que é a coisa muito engraçada é que é o seguinte, nós estamos terminando o ano com o Banco Central com uma previsão de crescimento no ano que vem acima da do ministro Guido Mantega. O Guido Mantega sempre quis falar, vamos crescer muito, e agora não está chegando, o Banco Central está prevendo um crescimento de 5,8% no ano que vem, e o Mantega disse que se crescer 5% eu estou feliz. É muito engraçado, né? Ele tá baixando essa bola aí para o Banco Central não ter razão para subir juro logo de cara, né? Matou a charada. Mas ele inclusive explorou ontem a própria a divisão do Banco Central, porque o diretor Mário Mesquita disse que há perigo de inflação, e o Meirelles foi muito mais light, disse não, vamos crescer 5% com a inflação sob controle. Mas eu acho interessante porque o crescimento zero de 2009 vai para os livros, vai para a estatística, vai para o histórico, mas não vale para o Lula. Não, para ele superou a crise e tudo bem. E ele tem dito o seguinte, que com a economia bombando em 2010, como é a expectativa geral, não tem erro do resultado eleitoral em favor da Dilma. Porque, diz ele, economia bombando e alianças bem feitas, ele vai tocar. Então, o Lula ele é muito zeloso dessa questão da economia. O país deve estar com uma sensação de prosperidade grande no ano que vem. E isso tem um efeito no eleitorado. É inegável. Até recentemente o Serra tentou minimizar esse efeito da economia sobre a eleição. E a gente sabe muito claramente que é o seguinte, se a economia vai mal, todo ano que a economia vai mal, antes da eleição ou durante a eleição, dificilmente o presidente de turno consegue eleger o seu sucessor. E o mundo, hein? Passou um terrível 2009. Crise na economia, epidemia, aquecimento global, e o Brasil também teve sua cota de problemas. Com um fim de ano nervoso em 2008, o mundo clamava por boas notícias, não só na economia. Não deu. A gripe A/H1N1, também conhecida como gripe suína, começou no México, mas espalhou máscaras pelo mundo. O Brasil virou campeão de mortes, em um ano marcado por conflitos com o resto do mundo. Acolhemos o hondurenho golpeado Manuel Zelaya, brigamos com a Itália por Cesare Battisti, confrontamos os Estados Unidos pelo menino Sean Goldman e pelo subsídio ao algodão, e assumimos a bandeira ambiental.
Fomos à Dinamarca lutar contra um apocalíptico aquecimento global de 2 graus Celsius. Mas a neve de Copenhague manteve frios os corações de mais de 100 chefes de Estado, deixando as decisões para o futuro. Bem, algo é inegável na questão da nossa política externa. Apesar desse ano ela teve um pouco de uma questão meio errática, eu acho que o Brasil insistiu demais no apoio ao Zelaya em Honduras e perdeu um pouco o time da história de desembarcar do Zelaya. Nós tivemos agora um enfrentamento com os Estados Unidos de uma coisa mais parece de picuinha, de estudante. Acho que houve alguns erros nessa política externa do governo Lula agora nessa reta final do ano. Agora, é inegável que o Lula conseguiu um protagonismo na política externa que ninguém imaginava que ele iria conseguir, né? Um presidente, se a gente comparasse com o Fernando Henrique, um presidente que falava inglês e tudo mais, que tinha uma boa, bem recebido no exterior, e depois era sucedido por um presidente Lula, ninguém imaginava que ele ia conseguir esse papel de protagonista internacional. E ele ocupou esse espaço. Bosco, ele faz a mesma diplomacia presidencial que fazia o Fernando Henrique, só que ninguém esperava. Eu acho que ele conseguiu isso e conseguiu... Ele presta atenção em umas coisas que eu fico assim admirada. Nessa viagem, depois da volta de Copenhague, ele citou, por exemplo, a relação com o Obama, e ele disse para um interlocutor assim que ficava impressionado porque o Obama venceu as eleições nos Estados Unidos depois de um embate muito grande, mostrando uma cara... né, a própria campanha era mudança. E aí ele disse que olhou para o entorno do Obama, para a equipe de assessores do Obama, e não viu ninguém, nas palavras do presidente Lula, com a cara do Obama. Ou seja, ele previu que o governo Obama não ia fazer nenhuma mudança importante, que o establishment estava ainda dominando as decisões americanas. Eu acho que por isso começou esse estresse ao qual você referiu entre Brasil e Estados Unidos. Acho que o Lula está se esquecendo do primeiro ano dele de governo, que também não foi nada bom, né? Também está querendo opinar lá também, né? Porque dá palpite em tudo. O Brasil comprou algumas brigas erradas, né? A questão de Honduras. Nós vamos agora com esse mico lá, que é o Zelaya passar o Natal na embaixada. Não se sabe se como exilado, como hóspede. Podemos mandar uns panetones daqui de Brasília para ele, né? Está sobrando. Está sobrando. E essa aproximação, essa insistência de avalizar as teses do Chaves ou fazer vista grossa para alguns absurdos. A questão do César Battisti também foi uma briga boba com a Itália, por um capricho. Eu achei interessante essa declaração do Lula no fim do ano, essa semana que passou, dizendo que o STF falou o que quis, ele vai fazer o que ele quer, a decisão é dele. Quer dizer que agora está tudo liberado, cada um faz... Recebeu o Ahmadinejad, que nome complicado, também acho que foi... Eu não acho que foi uma política muito bem acertada, né? A gente sabe claramente que é um país polêmico, questão das armas nucleares. Pior do que isso, ele declarou-se a favor do programa nuclear do Irã. Exatamente. Mas chegou a nossa hora do papo no cafezinho. As histórias dos bastidores de Brasília que nós guardamos para contar aqui para você. O meu papo no cafezinho é sobre o ministro da Fazenda. Eu estava conversando com ele esses dias e a gente estava lá numa entrevista e tudo mais. Eu fiz uma pergunta para ele assim: ministro, o senhor pretende usar o Fundo Soberano, que é aquele fundo onde estão depositados mais de 15 bilhões de reais, no ano da eleição? Aí ele começou todo sério. Bem, Valdo, olha, o Fundo Soberano, você sabe, com uma poupança muito importante, e realmente estou pretendendo usá-lo no ano que vem. Vou usar uma parte desse dinheiro para comprar votos, para comprar eleitores. De repente, os assessores se assustaram com o ministro, assim, que isso, que isso? E assim, gente, só estava testando para ver se vocês estavam bem atentos à entrevista. Mostra o humor do ministro da Fazenda nesse final de ano, em que ele, ao estilo dele, saiu vitorioso, porque é o seguinte, a política de desoneração de tributos, de estímulos à economia, foi comandada por ele, e ele realmente teve mérito nessa área. O cafezinho confirma esse humor que está no Ministério da Fazenda, que chegou até o ponto de eu ouvir nos corredores da área econômica um certo entusiasmo pela possibilidade do Meirelles ser vice da Dilma, o que seria inimaginável há algum tempo atrás, né? Bom, se é no Ministério da Fazenda é para ver ele longe lá do Banco Central. Pode ser também. Para ver se baixa o juro mais rápido. Mas o meu cafezinho é o seguinte: o presidente Lula disse que está tudo bem. Nessa reunião que ele teve de Natal com os ministros, que a Dilma Rousseff não foi,
mas ele estava conversando ali e disse que está tudo muito bem para a economia, para a campanha da Dilma, e por isso, para não criar problema, acredite, ele disse que vai moderar nas palavras. Que ele diz que ele não quer se tornar assim uma espécie de Ciro Gomes, que acaba falando uma bobagem. Desculpa, essa é a aposta mais fácil de ganhar.